Vamos para já para um telefonema. José Costa, 45 anos, de Lisboa, engenheiro agrónomo. Boa tarde, José. Muito boa tarde a si e ao seu convidado. Em relação ao vosso tema, que se acredito que o Governo vai cortar fortemente na despesa, eu estou bem lembrado que antes do Governo ter caído, o antigo Governo, naquelas reuniões, naquelas selvas reuniões com o Sr. Catroga e mais o Sr. Moedas, só sei o nome dele, que é o Sr. Moedas. Carlos Moedas, que tinham tudo estudado. De onde é que se havia de cortar, de onde é que se havia de poupar, aumentar impostos, não era necessário, deitou-se o Governo abaixo, porque eram contra os métodos que estavam a ser aplicados, que era aumentar impostos. Passando este tempo todo, eu chego à conclusão que não tinham nada estudado. Não houve estudo nenhum, ainda vão estudar, só que o tempo vai passando e vai-se continuando a ter, mas é a angriação de dinheiro pelo lado da receita e não pelo lado da despesa. E há muito sítio de onde cortar na despesa sem ir ao bolso dos contribuintes. E se verem essas palavras, mais que uma vez foi dito que estava tudo estudado, que tinham um trabalho de casa feito e não era preciso esperar muito tempo, ao fim do mês tinham isso implementado. Só que as coisas teoricamente é uma coisa, em termos de eleições, quando se está lá, as coisas já começam a funcionar de outra maneira. Em relação ao resto daquilo que o seu comentador estava a falar, em relação à dívida soberana dos vários países, é assim. Temos que ver que não temos políticas à altura, neste momento, ao nível mundial mesmo, ao nível mundial, e principalmente aqui na Europa, que se a gente for para um Durão Barroso, não sei de onde é que ele entra, um Durão Barroso, o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, não sei de onde é que anda, no fundo andam só duas pessoas a mostrarem-se, que é o Sr. Sarkozy e a Sra. Angela Merkel, que andam a aparecer. Quem é que está à presidência da União Europeia? Está nas mãos de quem neste momento? Não se está, nem esses indivíduos aparecem. São dois indivíduos que aparecem, quando isto devia ser ao nível europeu, ao nível dos vários países, chegar e dizer assim: meus amigos, vamos resolver esta situação económica que temos, porque senão cada vez mais vamos agravar a situação da crise económica. Estou farto de ver, quando não houver regulamentação dos mercados, principalmente o mercado secundário, eu sei como é que trabalha o mercado secundário e não compreendo como é que, em termos de dívida pública, se pode deixar-se especular com a dívida pública. Está-se a brincar com os países. Isto devia ser regulamentado. E se fosse regulamentado, a situação era logo uma das primeiras situações para parar. Gostava de ouvir o comentário do seu colega em relação a esta situação. Obrigada, José. Obrigada pela sua opinião. Alexandre, de facto, este é um problema nacional, mas é um problema também europeu e mundial, não é? É verdade, portanto, eu agradeço a intervenção. Enfim, eu começaria, enfim, por comentar o segundo ponto, quando disse que não temos políticos à altura, enfim, não se vê onde anda Durão Barroso, temos ministro dos Negócios Estrangeiros europeu que não aparece, e é tudo, no fundo, decidido pelo Sr. Sarkozy e pela Sra. Merkel. Enfim, eu concordo, enfim, eu concordo com esta última parte. Realmente houve aqui um aumento, enfim, do método interestadual em detrimento do método comunitário, enfim, porque as coisas normalmente na comunidade resolviam-se nas próprias instituições comunitárias, com uma grande prevalência, enfim, da Comissão e do Parlamento Europeu, que são as instituições comunitárias. E já muitos questionaram o excesso de intervenção de Angela Merkel, não é? Realmente aqui, como chegámos a um momento, enfim, que é o momento da verdade, que tem a ver com quem paga a conta, isto é um bocado triste, mas houve um grande retrocesso do método comunitário e uma grande sobrevalorização do método interestadual, mas até de uma forma pior ainda, é que, no fundo, começam a haver estas reuniões entre 2, 3 chefes de Estado. Eu lembro-me que antes do último Conselho Europeu, na véspera, foi tudo decidido entre o Sr. Sarkozy e a Sra. Merkel, enfim, fizeram um telefonema à noite para o Presidente do Banco Central Europeu se lhes juntar, enfim, para lhe comunicarem aquilo que tinham decidido.
que era, no fundo, a instituição comunitária. Só acho que a avaliação é um bocado injusta em relação ao Presidente da Comissão Europeia, ao Durão Barroso. Ele tem tentado falar, mas, quer dizer, ele não tem poder suficiente. Ele tem tentado falar e tem defendido a comunidade e tem defendido as eurobonds, mas quem manda atualmente são os dois grandes Estados do centro. Embora há aqui um ponto engraçado que também começamos a ver, é que o que sempre, historicamente, impediu o euro foi a diferença de força que existe entre as economias francesa e alemã. Houve várias tentativas. Houve uma tentativa que foi feita entre o Sr. Willy Brandt e o Sr. Georges Pompidou, presidentes, fizeram um relatório. E, na altura, houve uma desvalorização do franco em relação ao marco que impediu, isto no final dos anos 60, que impediu que se avançasse para o euro. Isto foi sempre o fator que impediu. E, na realidade, isso vai-se verificar. Isto é, se não formos para as eurobonds, a prazo, a própria França, na emissão da sua dívida pública, e isso, aliás, já vinha noticiado em alguns jornais hoje, vai começar a sentir dificuldades. A Itália já está a sentir e é um grande país. E, portanto, concordo que realmente precisamos de políticos, enfim, que vejam como o Sr. Kohl, como o Sr. Helmut Kohl, como o Sr. Mitterrand, enfim, que tenham um projeto europeu. E penso também que precisamos desses políticos em Portugal. Enfim, nós também não podemos olhar para a Europa como algo em que vamos buscar qualquer coisa e depois não fazemos o nosso trabalho. E talvez esta seja uma forma de irmos para a segunda questão, não é? Eu acho que, disse, enfim, o nosso espectador, engenheiro José Costa, que o Carlos Moedas e o engenheiro Carlos Moedas e o Dr. Pedro Passos Coelho não tinham nada estudado. Eu acho que tinham. Agora, há aqui um grande problema nas democracias europeias, não é só em Portugal, é que há uma assimetria de informação brutal entre aquilo que o governo sabe e aquilo que os partidos da oposição sabem, que é uma coisa que eu acho que se tinha que melhorar o funcionamento das instituições. Realmente, um partido, quando está na oposição, enfim, diz aquilo que pode dizer, porque o acesso que tem à informação é muito limitado. E realmente só agora, enfim, e com a entrada em funções do novo Ministro das Finanças, é que se perceberam exatamente daquilo em que podiam cortar. E concordo também com outro aspecto, enfim, é que há muita coisa para cortar, ele disse isso, que é sair ao bolso dos contribuintes. E eu acho que esse é um aspecto em que este governo vai tentar fazer isso, isto é, vai tentar cortar também em muitos consumos intermédios que há na função pública e que podem ser diminuídos. Uma reorganização, digamos assim. Aliás, exatamente, uma reorganização. Aquela imagem que foi dada, aquilo, no fundo, eu não sou muito a favor desse tipo de imagem, mas a ideia, por exemplo, do Primeiro-Ministro voar em segunda classe. Eu não sou muito a favor disso. Alexandre, vou interrompê-lo para seguirmos para mais um telefonema. Alcides Dias, 39 anos, de Odivelas, gerente. Boa tarde, Alcides. Boa tarde, Sra. Jornalista Eduarda, e ao seu convidado e a todos os ouvintes do Assembleia Geral. Olhe, eu gostaria de perguntar ao seu convidado e afirmar também, ou dizer, que se o senhor Primeiro-Ministro atual tivesse dito tudo o que está a suceder na campanha eleitoral, ele de certeza que não tinha ganho as eleições. Eu não sou socialista, não sou democrata, não sou nenhum destes partidos, não votei em nenhum deles, estou à vontade para dizer. Eles estão-me a desiludir, porque eu não acredito que este atual Primeiro-Ministro, até me custa pronunciar o nome dele, que não tivesse conhecimento das contas públicas. Eu não acredito. Eu estou profundamente desiludido, porque estas pessoas vão para se promover aquilo que eles chamam dos boys, e vão para preparar terreno para um futuro quando forem corridos do governo, porque eu vou terminar dizendo, eles estão lá para preparar o futuro dos netos e dos filhos deles, porque as pessoas, mais uma vez, é que são sempre enganadas, que é o meu caso, que eu não votei nele, mas sinto-me desiludido, profundamente enganado, não tenho palavras para expressar. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada, Alcides. Alexandre, será assim, como diz Alcides? Será que este governo vai ser mais uma desilusão para os portugueses? Eu penso que, enfim, neste caso não é uma desilusão, porque, como o próprio telespectador disse, enfim, não votou nele. Portanto, não estaria iludido. Embora este governo também não tenha uma tarefa fácil, não é? Ao contrário... Eu penso que não assistimos propriamente na campanha eleitoral. Eu acho que este Primeiro-Ministro não foi propriamente aqueles políticos que fez muitas promessas ou que disse que ia fazer e que... Também não os podia fazer, não é? No fundo, também não os podia fazer.
perante a situação em que, no fundo, decorreu a campanha eleitoral, enfim, com o Estado a celebrar, com os partidos políticos a celebrarem um acordo com o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, com a dificuldade que estávamos, claro. Eu acho que ele teve um discurso mais ou menos realista. No fundo, diz aqui o nosso telespectador Alcides Dias, enfim, que ele terá maquilhado um bocado aquilo que ia fazer. No fundo, é um bocado aquilo como eu interpreto as palavras dele. Mas também diz ao mesmo tempo que se ele não o tivesse feito, não tinha ganho as eleições. Então, no fundo, isso não é um problema do Primeiro-Ministro, isso é um paradoxo da democracia, em que as pessoas, no fundo, para fazerem aquilo que é necessário fazer, não ganham eleições, disserem. Bom, há para já a promessa de que vamos cumprir com o corte na despesa, de que vamos cumprir com aquilo que ficou acordado com a Troika. Será que isso vai ser mesmo cumprido? Eu penso Ou será que corremos o risco de não passar nos próximos testes como passamos neste primeiro? Não, eu penso que vai. Este Ministro das Finanças já demonstrou claramente, eu acho que é muito importante termos um Ministro independente nas finanças e também na economia, porque não são pessoas que estão a pensar num futuro político, numa carreira política futura, são pessoas que têm uma carreira e não querem realmente saber do futuro político deles, estão ali por espírito de missão. Estou absolutamente convencido disso, por exemplo, em relação a estes dois independentes que falei, o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia. E que vão tomar as medidas que têm que tomar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, enfim, e que se comprometeram a tomar. E realmente, não o fazer seria muito pior, porque no fundo seria a bancarrota do Estado português, não receberíamos as verbas que nos são emprestadas pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira e pelo FMI, portanto ficaríamos numa situação muito pior. Sei que há um grande descontentamento, enfim, com a política em geral, e que esse descontentamento pode aumentar, mas eu acho que o facto, por exemplo, de termos duas pessoas independentes, enfim, que quer nas finanças, quer na economia, eu acho que é importante. Quer dizer, quando as pessoas, nós precisamos de políticos que é muito simples, temos políticos que tomem medidas fáceis, ou que não tomem medidas. Enfim, nós nos últimos anos experimentámos, houve um político que foi primeiro-ministro nos anos, não tomava medidas. Portanto, andava todo... E outros que, enfim... Vamos ter para verificar. Alexandre Mota Pinto, obrigada pela sua intervenção geral. Foi o Assembleia Geral de hoje. Para já fique com o Grande Jornal. Tenha uma boa tarde.